Sonhos Além da Escuridão. Escrito por Tarcísio Neles. Capítulo 1. Características assustadoras. As noites. Desde que eu era um pirralho, as noites me assombram. Não sei bem dizer se são elas em si, ou se é a própria escuridão. Talvez eu tenha sangue egípcio, ou apenas seja um garotinho medroso. Eu sempre desprezei elas e não foi diferente com essa. Todos dizem que um dia a tristeza vai embora e o que permanece é a saudade. Bobagem. Eu nunca cheguei a acreditar nisso, nem penso em acreditar. Eu não tinha perdido apenas uma pessoa, eu perdi completamente a esperança e a capacidade de sonhar. Meus sonhos se concentravam inteiramente na Carolina. Sim, esse era o nome dela. Tão doce quanto o mesmo. A chuva caía forte enquanto meus pés se encontravam com o chão, em um ritmo suave, quase formando uma melodia. Depois de muito tempo ouvindo reclamações sobre meu modo de andar vindas da Carol, eu aprendi a manter meus passos rápidos e suaves. Meus sapatos ficavam cada vez mais encharcados a cada suave passo naquela calçada da rua Pequeno Anjo. Uma rua sem saída, deserta a maior parte do ano. Quando percebi que estava chegando perto da casa de portão amarelo no final da rua, enfiei a mão no bolso e tirei de lá um molho de chaves, que em menos de 2 segundos fez jus ao nome. Demorei exatamente o tempo de chegar ao portão para achar a chave certa. Uma chave amarela com uma etiqueta com o nome Carolina. Encaixei a chave amarela na tranca e bastou apenas um giro para abrir. Entrei rapidamente pelo portão e logo tirei o casaco verde água, que mais parecia verde escuro por estar encharcado. Retirei os sapatos e os coloquei no canto da garagem. A maior e melhor garagem da rua Pequeno Anjo. Carolina que deu o título. Ela sempre sorria orgulhosa quando pronunciava. Olhei para dentro do Golf em busca de lembranças. Nós adorávamos andar de carro nos fins de semana. Saíamos na sexta à noite e só voltávamos no domingo de madrugada. Praias, baladas, eventos, motéis. Ela sabia muito bem como se divertir. Saquei o celular do bolso e a tela se acendeu. 2h30 da manhã. E alguns anos atrás, estar na rua nesse horário para mim era pior que morrer queimado. Digitei a senha cuidadosamente. Carol S2N. N era como ela me chamava. Eu gosto dessa letra. Ela pode ter muitos significados que te definem: narcisista, nacionalista, narcótico, nu. Ela era bem filosófica na cama. 8 mensagens de Jonathan. Ignorei a notificação. Tornei a bloquear o celular e o enfiei no bolso da direita. Relembrar momentos que tive com a Carolina nunca me atormentou. Muito pelo contrário, sempre me acalmou. Andei em direção à porta da sala, madeira de nogueira muito resistente e bem polida, que estava destrancada. Abri lentamente na esperança de ver Carolina sentada no sofá assistindo programa de música e cantando feito uma fã doida. Mas tudo que encontrei foi o grande sofá-cama marrom vazio e a televisão chuviscando. Alguém passou por aqui. O pensamento apareceu instantaneamente. Fechei a porta com a maior cautela que já consegui ter na minha vida e, usando de toda a minha habilidade nos passos suaves, me dirigi até a cozinha. Quem poderia ter invadido uma casa de uma garota morta a essa hora da noite? Os sequestradores nunca voltariam para cá. Não tem nada que possa ser do interesse de um bando de animais selvagens aqui. A polícia já havia revirado o local centenas de vezes em busca de pistas ou sinais de luta. Levaram pelo menos 50% das coisas da Carolina, inclusive o seu anel de noivado. Olhei rapidamente para o meu anel e me permiti um gemido fraco. Aumentei o alcance dos passos e cheguei até a porta de vidro que separa a cozinha da sala. Um brilho forte vindo da cozinha em direção à porta dispara meu coração. Ouço uma voz fraca e aparentemente triste. Tem alguém aí? Sim, que coincidência. Nós dois na casa da minha falecida noiva. E aí, como vai a vida? Respondi mentalmente. Cara, foi algum gato vagabundo. Agora foco na missão. Uma segunda voz, mais fraca ainda, só que alegre e determinada. Eu precisava saber o motivo daquelas pessoas estarem ali. Talvez sejam apenas 2 gatos vagabundos em busca de algum bem valioso da Carolina. O portão estava intacto e as janelas em seu mais perfeito estado. Nada tinha sido arrombado. Eles tinham como entrar ali. Agora foco na missão. Missão? Gatos vagabundos não usam esse termo para invasão domiciliar. Eram profissionais em busca de alguma coisa maior que bens valiosos. Voltei cautelosamente até o Golf cinza. Agachei ao lado dele e estiquei meu braço para baixo em busca de um pé de cabra. Meus dedos sentiram o aspecto enferrujado e gélido do pé de cabra, e nesse momento eu o puxei para minha direção. Me levantei e, com passos longos, cheguei até a porta de vidro. Optei por abri-la lentamente. Isso me daria uma vantagem furtiva que poderia custar a vida dos gatos. Quando a porta se abriu por completo, me dei conta que a cozinha estava completamente vazia.
Tudo que era possível ver seria um pequeno objeto azul no chão. Conforme eu me aproximava dele, a sua luz reluzia cada vez mais forte, e quando finalmente eu cheguei perto o suficiente para ele reluzir o mais forte possível, ele voltou. Depois de anos sem me assombrar, ele voltou. Meus olhos começaram a se fechar lentamente e meu corpo fraquejou até não conseguir se manter em pé. Minha mente começou a se distanciar e depois ele veio, o desmaio. A coisa que mais me atormentou na minha infância foram os desmaios. Eles eram aleatórios e vinham sem aviso prévio. Aconteciam, na maioria das vezes, em momentos inoportunos. Raramente eu desmaiava enquanto estava na escola ou fazendo o dever de casa. Carolina dizia que era meu corpo tentando me manter inteligente. Ela sempre me ajudou nesse quesito. Andava comigo o dia todo para garantir que eu não fosse desabar no meio da rua ou coisa pior. Os médicos diziam que era por conta da minha pressão ser muito baixa, mas Carolina nunca acreditou nesse diagnóstico. Ela sempre teorizou que esses desmaios teriam um significado maior do que uma simples queda de pressão repentina. Esse foi o motivo de eu ter parado de contar sobre os meus sonhos para ela. Ah, claro, os sonhos. A cada desmaio eu tinha um sonho maluco sem nexo algum. O último que eu tive aconteceu em um riacho muito límpido, e ao seu lado havia uma silhueta de uma mulher, misteriosa e sombria. No último segundo do sonho, meus olhos se focaram em seu rosto, e tudo o que consegui ver foi um olhar tão alegre e esperançoso que me deixou com uma vontade estranha de chorar e rir ao mesmo tempo. Esse foi de longe o sonho que mais me abalou sentimentalmente. Infelizmente, Carolina nunca soube dele. Abri os olhos lentamente. Pela primeira vez, um desmaio não veio provido de um sonho completamente insano. Meus sentidos ainda tentavam se recuperar quando algo me cutucou nas costas. Assim que minha audição estava parcialmente recuperada, consegui ouvir uma voz fraca e familiar, bem de longe. Ele está vivo, senhor, sem sinal de agressão. Houve um silêncio de alguns segundos, então uma voz forte e determinada disse: Espere ele acordar e leve-o para o interrogatório. Ele teve contato direto com aquela coisa. Não deixe que a polícia local diga uma palavra para ele. Ele é nosso, entendido? Sim, senhor, disse a voz fraca. Ótimo. Estou indo para o laboratório informar o Dr. Aldrich da situação atual do caso. Tome conta de tudo, disse a voz forte e determinada. Sim, senhor, disse novamente a voz fraca. Se eles não são da polícia local, então só podem ser do exército. E o que ele quis dizer com aquela coisa? Será aquele objeto reluzente que me fez desmaiar na noite passada, ou os gatos vagabundos? Fiquei deitado ali, imóvel, por uma boa meia hora, pensando no que responder no interrogatório. Mentir para as autoridades é crime, mas dizer a verdade de um modo mais abrangente pode ser a melhor solução na maioria das vezes. Quando finalmente decidi levantar do chão para conversar com a voz fraca, notei que estava sozinho. Me coloquei completamente de pé e saí em busca do voz fraca. Caminhei lentamente em direção à sala de estar. Nada lá. Continuei até chegar na garagem e me deparar com um homem que até então para mim se parecia com uma magricela, de óculos fundo de garrafa e um traje militar. Mas ele era, na verdade, um soldado com pinta de capitão, 1,80 m, musculoso e com cara de ter uns 30 anos de idade. No seu coldre havia uma M4 engatilhada, pronta para a ação. Antes que eu pudesse pensar em me anunciar, ele virou para o meu lado e disse: Bom dia, bela adormecida. Estava louco para ter o privilégio de conversar contigo. Aquela voz fraca não combinava nada com aquela fisionomia assustadora. Sou o soldado Rodrigues, mas me chama de Rods que é mais fácil. A cada palavra a voz me parecia mais familiar, até que depois de uns 30 segundos de análise mental eu finalmente reconheci. O garoto que sempre foi menosprezado por todos na escola, nunca dizia uma palavra, nunca ouvi sequer um simples ai saindo da boca dele. De todas as teorias que fiz sobre o desaparecimento de Rodrigues, nenhuma delas cogitava que ele tinha ido para o exército e virado um soldado forte com uma voz fraca. Durante outros 30 segundos, tentei segurar todas as expressões possíveis de surpresa, mas Rodrigues era treinado. Ele percebeu na hora minha agitação e não hesitou em perguntar. Se surpreendeu, garoto? A maioria se surpreende.
Uma risada sem ar, seguida de um suspiro pesado e demorado. Vamos tentar de novo. Ele limpou a garganta e vociferou, batendo continência. Soldado Rodrigues se apresentando para o serviço. Codinome, Rhodes. Uma risada falsa da minha parte ecoou pela garagem. Em seguida, sua mão se estendeu em direção a mim. Eu retribuí o gesto e apertei seu punho, e ele o meu. Um cumprimento que me fez sentir que já nos conhecíamos há anos, fato que não era completamente falso. Não demorou muito para ele perguntar o meu nome. Qual é o seu nome, garoto? Você tem um, por acaso? Pensei seriamente na resposta. Se eu entregasse meu nome de bandeja, ele descobriria muito fácil. Provavelmente já desconfiável só pela minha aparência. Então resolvi inventar um nome qualquer. Rogério. Surgiu como um tiro. Não sei de onde exatamente, mas foi perfeito para o momento. Falei com dificuldade para tirar a voz de dentro de mim. Rogério, mas me chama de Roger. Eu senti a desconfiança no olhar de Rhodes, e tudo o que eu menos queria aconteceu. Rogério N? Combina mesmo com você. Agora me diz, minha voz combina com meu corpo ou todos aqueles anos na escola? Senti o desmaio chegando. Alarme falso. Prazer em revê-lo, amigo. O prazer é todo meu, colega.